Cidade Patrimônio da Humanidade entrou para o PAC das Cidades Históricas. O Estado deve receber cerca de 133 milhões de reais para a recuperação de edificações do sítio histórico. São Luís guarda em seus casarões marcas de uma história de 4 séculos. Em toda a área antiga da cidade estão mais de 5.000 casarões tombados pelo patrimônio histórico. O bairro da Praia Grande abriga boa parte desses monumentos, mas o rico acervo reflete sinais de descaso, calçadas quebradas, sujeira, ruas cheias de buraco e casarões sob o risco de desmoronamento. Fatores que tornam a Praia Grande cada vez menos histórica. Quem anda por essas ruas diz que o patrimônio precisa de reparos. Misericórdia, socorro. Qual é a nossa cidade? O nosso turismo precisa ser bem mais ainda visuado, precisa ser bem mais ainda preparado, começando como a nossa cidade. Aqui a gente vê que está sempre assim, muitos buracos, mal cuidado, e o centro histórico aqui devia ser uma área bem mais cuidada. É muito bonito aqui o centro de São Luís, então devia ser uma área bem... as autoridades deviam ter mais cuidado nesse sentido. Por causa desse patrimônio, que é do mundo inteiro, São Luís foi uma das cidades incluídas no Programa de Aceleração para Cidades Históricas do governo federal e vai receber 133 milhões de reais para investimentos. A ideia é priorizar em um prazo de 3 anos a recuperação de edificações que dão vitalidade para todos os sítios históricos do país. O IPHAN é o responsável pela coordenação dos trabalhos, uma ação intergovernamental que vai contar com a parceria entre os governos. Todo o planejamento já está feito e todas as obras já estão aprovadas. As 48 obras já estão definidas, o recurso para cada uma delas, a execução vai ser direta do IPHAN, é o IPHAN que vai executar, que vai licitar e que vai realizar todas as obras. É óbvio que com um programa grande dessa natureza, o IPHAN está tendo a cooperação, a colaboração do governo do estado e da Prefeitura Municipal de São Luís. As intervenções vão atingir praças, ruas e edificações. A superintendente do IPHAN no Maranhão explica ainda que casas de cultura e toda a área central da cidade estão incluídas nesse planejamento. Preservar o patrimônio é a garantia de desenvolvimento econômico, social e cultural com sustentabilidade e qualidade de vida para os maranhenses. O recurso já foi assinado, destinado, nós temos 133 milhões para a execução de 48 obras no centro de São Luís, que vai possibilitar a reabilitação urbana desse território tão importante e que é considerado pela Unesco como patrimônio mundial. O presidente da Assembleia, Arnaldo Melo, enviou mensagem de congratulação ao senador José Sarney, que estava internado no Hospital Sírio-Libanês com quadro de dengue aguda. Na mensagem, o presidente do Parlamento maranhense manifesta restabelecimento do seu estado de saúde, desejando retorno à tribuna do Senado Federal. O portal da Assembleia desta segunda-feira discutiu sobre a questão do uso de drogas, em especial o crescente número de usuários de crack. Acompanhe agora um trecho da entrevista com Marcelo Costa, diretor do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas do Estado. O centro tem uma atuação ali naquela região do centro de São Luís? Sem dúvida. Há pouco nós fizemos uma pesquisa, essa pesquisa foi a primeira, talvez, da grande ilha de São Luís e municípios adjacentes, Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, e pudemos identificar que alguns bairros de São Luís, inclusive do centro histórico, eles têm um poder maior de quantidade de pessoas usuárias de droga. Por exemplo, Vila Embratel, Anjo da Guarda, Liberdade, o Barreto, são bairros que foram diagnosticados com um grande número de usuários que buscaram atendimento esse ano já no CAPS Álcool e Drogas do Estado. Sendo que também identificamos que 2.655 atendimentos já foram feitos no primeiro semestre. Ano passado, nós tivemos 2.900 e poucos atendimentos, ou seja, em um semestre já quase igualamos a quantidade do ano passado inteiro, de 2012. Então, isso se acresce a quantidade de usuários de droga, quantidade de droga que está entrando dentro da cidade de São Luís, do estado do Maranhão, e o déficit de serviços para atender essa demanda de usuários. Então entram aí comunidades terapêuticas, a sociedade civil organizada e ainda falta muito, principalmente do papel dos municípios dentro desse processo de recuperação dos usuários.
Como é que é feito esse trabalho dos municípios? O tratamento também ele é descentralizado para os municípios, né? A gente vê aqui, por exemplo, no Maranhão, em São Luís, a experiência do CAPS do município e do CAPS do estado. Há um trabalho integrado aí desses dois centros? Pois é, na verdade, os CAPs eles são regulados pelos municípios. O governo federal ele tem esse projeto desde 2002, quando foi a criação, através de portaria, do Centro de Atenção Psicossociais, onde o CAPS AD é uma particularidade desse serviço, porque ele é voltado só para o tratamento de usuário de droga, não tem atendimento para doenças mentais em si, e sim com transtornos com dependência química. Porém, esses recursos eles caem fundo a fundo. Ele é municipalizado, a gestão dele é plena. Porém, sabe-se que um CAPS AD ele pode estar numa população de 200 mil habitantes. São Luís, hoje, nós temos 1,5 milhão no mínimo de habitantes. Então, deveríamos ter pelo menos 5 a 6 centros municipais para tratamentos de usuários de droga. Esses centros deveriam ser, principalmente nessas regiões que já foram diagnosticadas, tanto pelo CAPS como pela Superintendência de Polícia Civil da capital, como áreas de maior incidência de uso de droga. Então, se existissem centros específicos em áreas descentralizadas da cidade, conseguiríamos com certeza resultados maiores na recuperação desses dependentes químicos. Porém, hoje é impossível pensar em tratamento de usuário de drogas se não pensar em prevenção. E o que a gente também, através dessa pesquisa, está fazendo já são palestras educativas em escolas nessas comunidades que foram diagnosticados o maior índice de dependentes químicos. Você falou aí, Vila Embratel, né, outros bairros, um total de 9 bairros aí que vocês conseguiram mapear. E a maioria, ou todos, são bairros da periferia de São Luís, onde a gente sabe que há uma carência imensa aí de políticas públicas, né, e de pessoas de baixa renda morando nessas localidades. O uso do crack, por exemplo, nessas comunidades tem preocupado muito mais as autoridades de segurança, e esse uso, né, desse tipo de droga está associado também à questão da falta de acesso a essas políticas, da pobreza extrema também. Sem sombra de dúvida. Hoje o próprio Ministério da Saúde encara a questão do crack não como um problema droga, mas como um problema social. Hoje a gente sabe que os usuários de droga, em sua potência, eles são pessoas de baixo nível de escolaridade, da raça negra, moram em bairros periféricos, com baixo poder econômico. Então tudo isso somado piora ainda a situação do dependente. Porque além de você fazer esse cidadão parar de usar droga, você precisa fazer ele se reinserir. Como você vai fazer uma pessoa se reinserir sem um mínimo de capacitação? Hoje você sabe que até para desempenhar os serviços gerais, você precisa saber ler, saber escrever, né, saber manipular alguns produtos de limpeza. Essas pessoas não têm nenhum tipo de experiência profissional, nem técnica para nada. Então você precisa também envolver cursos de capacitação, oficinas, que você possa conseguir, aos poucos, fazer essa pessoa voltar a desenvolver uma atividade ocupacional. TV Assembleia, o Legislativo até você.